É com grande satisfação e honra que iniciamos neste momento a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas, com transmissão para o Centro de Estudos Superiores de Tefé, CEST. Para compor a mesa de honra, convidamos professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa, magnífico reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Professor doutor Valteir Martins, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade do Estado do Amazonas. Professor doutor Otávio Rios Portela, coordenador do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas. Professor doutor José Aldemir de Oliveira, da Universidade Federal do Amazonas. Também ex-reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Neste momento, convidamos o professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa, magnífico reitor da Universidade do Estado do Amazonas, para declarar a abertura da aula inaugural. Bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas. Agradecemos a presença de todos, em especial aos professores presentes. Neste momento, interagindo conosco do Centro de Estudos Superiores de Tefé, agradecemos a presença dos alunos e professores, aos quais citamos: professora doutora Verônica Prudente Costa, subcoordenadora do mestrado no Centro de Estudos Superiores de Tefé. Professor doutor Guilherme Gitarre Figueiredo, professora doutora Cristiane de Oliveira. Convidamos a todos para entoar o hino nacional brasileiro.
no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, toda a casa salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Por lá para o teus tempos estrelado. Edico verde louro desta flâmula. Paz no futuro, glória no passado. Mas serve da justiça prova forte. Verás que o filho Deus não foge à luta. Nem tem ninguém te adora contra a morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada. Dois fundos deste sol és mais gentil, Pátria amada, Brasil. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra a professora mestra Samara Menezes, pró-reitora de interiorização da Universidade do Estado do Amazonas. Neste momento, fará uso da palavra o professor doutor José Aldemir de Oliveira, da Universidade Federal do Amazonas, ex-reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Magnífico reitor Cleinaldo de Almeida Costa, prezados pró-reitores, professor Otávio Rios, coordenador do curso, prezados demais professores, alunos aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Bem, eu vou falar depois, então serei bastante econômico agora. Dizer da alegria de estar aqui, de presenciar o início deste programa. Eu que já participei desde 1996 da criação de alguns cursos de natureza interdisciplinar, e hoje vejo-os com bastante sucesso e, sobretudo, atingindo aqueles objetivos propostos, visto que vários dos egressos destes cursos estão aqui presentes e são hoje professores deste curso que se inicia e de outros cursos de pós-graduação. Eu terei a oportunidade de falar com mais detalhe posteriormente, mas eu queria expressar o meu agradecimento e a minha honra de ter sido lembrado para estar aqui neste momento. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra professor doutor Otávio Rios Portela, coordenador do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas. Bom dia a todos, magnífico reitor, professor José Aldemir de Oliveira, professora Samara, professor Valteir, caros colegas, caros alunos. Também vou ser breve, porque lido no cotidiano com vocês, tenho esse prazer. Eu gostaria apenas de agradecer a presença dos professores, nossos professores do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, que têm trabalhado arduamente ao longo de anos para que esse momento se efetivasse. Também aos nossos, agora, alunos que acreditaram e que participaram nesta última seleção. Queria agradecer em especial a professora Cristiane Barroncas, que está aqui na plateia, ex-diretora da Escola Superior de Artes e Turismo, onde nosso programa é sediado, que sempre nos deu todo o apoio, está aqui hoje, prestigiando. Muito obrigado. E agradecer também à professora Verônica Prudente Costa, que está lá em Tefé, junto com os demais colegas, com Guilherme, com Cristiane, que neste momento conduz os trabalhos lá no Centro de Estudos Superiores de Tefé. Então, quero desejar vida longa ao nosso programa, que ele seja frutífero e que não pare em Manaus e em Tefé, que ele possa também se entranhar na terra
e que a gente possa seguir. Obrigado e um bom dia. Passamos a palavra neste momento à professora mestra Samara Menezes, pró-reitora de interiorização da Universidade do Estado do Amazonas. Bom dia a todos os presentes. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do Dr. Cleinaldo de Almeida Costa. Minhas saudações calorosas ao município de Tefé, que nos assiste neste momento. Em nome da professora Verônica, eu me congratulo com todos os professores de Tefé que estão inseridos no programa. Particularmente em Manaus, em nome da professora Gimima, professora da universidade, eu também congratulo todos os professores envolvidos neste programa, a professora Cristiane Barroncas, até então, na época, diretora da Escola de Arte e Turismo, encabeçou esse projeto com o professor Otávio Rios e tantos outros colegas. Eu quero dizer que realmente é um dia muito importante para a universidade, é mais um programa de pós-graduação que a universidade abraça. Parabenizo aos alunos que tiveram aprovação neste primeiro ano do nosso mestrado, desejo sucesso e, usando as palavras do professor Otávio Rios, professor Cleinaldo, que o interior possa ser abraçado com este programa e tantos outros programas que a Universidade do Amazonas já tem, na expectativa de levar cada vez mais para o homem do interior a possibilidade de dar prosseguimento nos seus estudos, no seu processo acadêmico de formação. Eu agradeço imensamente a todos os envolvidos mais uma vez para que Tefé esteja sendo beneficiada neste momento por este programa. Muito obrigada a todos. Passamos a palavra ao professor Dr. Valteir Martins, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade do Estado do Amazonas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do magnífico reitor, professor Cleinaldo de Almeida Costa, cumprimentar todos os colegas que estão aqui. E eu quero dizer a todos vocês que esse é um curso muito especial para nós, em todos os aspectos que a gente poderia avaliar. Primeiro, foi o único curso que foi aprovado o ano passado nessa instituição. Então, isso já é uma coisa muito importante para nós. A segunda coisa é que ela conseguiu, esse projeto conseguiu nascer, não num local, mas nascer em 2 locais ao mesmo tempo. Isso é extremamente importante e isso sim é inovador. Então, eu não sei quantos de vocês sabem, mas a nota máxima que uma instituição pode ter no seu programa de mestrado ou doutorado é 7. E as universidades nesse país que tem 7, uma situação sine qua non para que ele consiga chegar lá, existe diversos, mas uma é auxiliar as instituições que estão nas periferias, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então essas instituições, para continuarem no topo, eles têm que interiorizar. Esse é o objetivo, esse é o regulamento da CAPES. E esse curso conseguiu já nascer interiorizado. Não é somente interdisciplinar, mas intermunicipal. E isso é extremamente importante para nós. Todos nós aqui da região norte sabemos a dificuldade para nós continuarmos as nossas formações no sentido estrito sensu. Precisamos nos deslocar daqui e ir para outras regiões do país. É claro que nós temos evoluído bastante, então é fácil para o amazonense cursar uma pós-graduação estrito sensu estando em Manaus. Mas estando no interior, isso já é mais difícil. Então esse curso começa agora a trabalhar na mesma direção de que essa instituição nasceu. Essa instituição, quando ela nasceu, ela não nasceu com curso somente na capital. Ela nasceu também no mesmo dia, no mesmo momento, como esse daqui, eu estava lá, nesse momento de criação, e foi criado para outros centros também. Então isso é extremamente importante, isso para nós é bastante inovador, tanto é que a figura do vice
coordenador do curso, nós temos na nossa instituição, mas o vice só assume a partir do momento que o titular saiu. Mas não, agora nós temos nesse uma outra situação, que é uma subcoordenação, que ela vai atuar ao mesmo tempo. Então, por esse motivo, esse curso fez com que a gente mexesse até mesmo na nossa resolução, a pedido do professor Kleinaldo, insistiu com isso para que isso fosse feito, para que realmente a gente conseguisse dar a maior autonomia, como foi a proposta do curso para a CAPES, que é ao município de Tefé. Então, meus parabéns, que vocês trabalharam muito, fizeram um projeto não de colcha de retalho, mas trabalharam assim, de uma maneira que conseguiu mostrar que as coisas neste mundo não são entendidas olhando somente de um prisma, mas olhando de diversos ângulos da ciência. Então, meus parabéns, e nós esperamos que esse curso seja cada vez mais bem evoluído, que seja cada vez mais com uma importância muito para os amazonenses e para todo o país. Meus parabéns. Passamos a palavra neste momento ao professor doutor Kleinaldo de Almeida Costa, magnífico reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Mais uma vez, bom dia, senhoras e senhores. Eu quero aqui saudar meu caríssimo amigo, professor doutor José Aldemir de Oliveira, ex-reitor desta casa e professor da Universidade Federal do Amazonas. Quero saudar meu caro amigo, professor doutor Valteir Martins, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade do Estado do Amazonas. Saudar minha querida amiga, professora, mestra Samara Barbosa de Menezes, pró-reitora de interiorização da Universidade do Estado do Amazonas. Saudar meu caro amigo, professor doutor Otávio Rios Portela, coordenador do programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas. Quero também aproveitar e saudar aqui professora doutora Jimima Beatriz Melo da Silva, membro da coordenação do programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, professora doutora Edilza Larrai, também membro da coordenação do programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, e professora mestra Cristiane Barroncas, ex-diretora da Escola Superior de Artes e Turismo da UEA. Quero saudar professora doutora Lúcia Marina Pulga Ferreira, membro do programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da UEA. E saudar nossos caríssimos amigos e colegas do Centro de Estudos Superiores de Tefé, saudar o diretor da instituição, professor mestre Marcos Lúcio Souza, e saudar caríssima doutora Verônica Prudente, subcoordenadora local do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas. Meus amigos, esse momento é um momento histórico para a Universidade do Estado do Amazonas. Eu quero aqui apertar a mão do professor Otávio Rios e parabenizar em nome dele toda a equipe que esforçou-se enormemente nesses últimos 2 anos para que a consecução desse objetivo fosse alcançada. Me recordo da primeira reunião com o professor Otávio, com a professora Lúcia, professora Edilza Larrai, professora Jimima, professora Verônica, e eu me recordo do início da gênese desse processo. Um processo em que houve um esforço hercúleo de equipe, de sonho, de trabalho e de qualidade do corpo profissional, do corpo técnico, do corpo docente dessa casa, no sentido de oferecer uma proposta CAPES multidisciplinar, multicamp, e que resultou na aprovação do primeiro programa de mestrado interdisciplinar dessa casa, sobretudo na área de ciências humanas. Uma oportunidade ímpar para o interior do estado do Amazonas. Um momento muito bonito, porque, como disse o professor Valteir, propicia a entrada efetiva da pós-graduação no nosso interior, nos nossos municípios. A perspectiva da ampliação desse programa, nós sempre fizemos essa proposição, já na gênese dele propunhamos que ele atingisse também Tabatinga, é uma oportunidade que nós vamos continuar trabalhando para que nos próximos anos ela venha a acontecer nos nossos outros centros, e ela se soma a um outro esforço dessa casa. Foi aprovado o programa de doutorado interinstitucional em educação para Manaus e para o interior, em parceria com a Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Será a primeira oportunidade de doutoramento para os nossos docentes do interior do Estado do Amazonas.
Tefé estará inserido nesse cenário, Tabatinga inserido nesse cenário, Itacoatiara, Parintins e outros municípios onde nós teremos candidatos, docentes nossos concursados, que estarão ingressando no doutorado em 2017, nesse DINTER com a UERJ. Esse cenário de um mestrado interdisciplinar, surgido de dentro da própria casa, por esforço de nossos docentes, somado a um doutorado que vem em parceria com a UERJ, abre um novo ciclo de oportunidades para os nossos docentes, sobretudo os nossos docentes no interior, como bem destacou o professor Valteir. E esse novo esforço em busca do conhecimento, em busca do fortalecimento da ciência, em busca da integração dos nossos municípios do Amazonas, é que nós estamos hoje vivendo esse momento histórico. Uma universidade que tem duas preocupações: a interiorização, porque ela nasceu com esse DNA, de interiorizar com força, não apenas reproduzir conhecimento, mas gerar conhecimento na Amazônia com os olhos postos no futuro. E também num segundo objetivo, que é a internacionalização. Todos os professores envolvidos nesse programa têm vínculos com universidades estrangeiras, com quem nós temos parceria formal. Um exemplo é a Universidade do Porto, o professor Otávio e outros colegas, e a oportunidade de este programa já nascer com esse cenário de também internacionalização. Outro aspecto muito importante que precisa ser ressaltado desse programa é a oportunidade de interdisciplinaridade, que é um conceito muito caro para essa casa, que essa gestão tem muito interesse em apoiar, em fomentar, em fazer com que aconteça. Mas eu quero dizer para os senhores da minha felicidade pessoal de viver esse momento. Vi esse curso nascer, quando foi pensado. Nosso papel aqui, independente de qualquer outra leitura, é apoiar sempre o esforço, é apoiar toda e qualquer iniciativa que faça crescer, que faça desenvolver a nossa instituição. Esse é o nosso papel. Gestão tem essa característica e deve fazê-lo com seu maior esforço. Esse programa sempre foi e sinta-se sempre muito apoiado. É um programa muito caro para nós, muito importante para nós, a nossa primeira experiência efetiva de interiorização, de pós-graduação estrito sensu na nossa universidade, que tenha vida longa, muito sucesso e que possa brevemente estar aí nível 6, 7 na CAPES. Eu quero muito nesse momento parabenizar Tefé pelo esforço de estar aqui se somando a esse programa, parabenizar mais uma vez a nossa subcoordenadora local, professora Verônica Prudente Costa, e desejar aqui um grande abraço e um programa muito virtuoso para todos os nossos ingressantes no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas. Nossos calouros no programa sejam muito bem-vindos, meus parabéns e contem com o apoio da nossa instituição. Eu finalizo pedindo de todos os senhores uma salva de palmas por conta do aniversário ontem do ex-reitor dessa casa, que muito contribuiu para o desenvolvimento dessa casa, professor José Aldemir de Oliveira. E hoje o aniversário da professora Edilza Larrai. Meus parabéns a todos vocês. Vida longa ao programa, muitíssimo obrigado. Agradecemos a mesa de honra e convidamos aos componentes que tomem assento na plenária. Convidamos a professora doutora Lúcia Marina Pulga Ferreira, coordenadora do curso de Arqueologia da Universidade do Estado do Amazonas e membro da Comissão de Bolsas do programa, para a apresentação do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas. Bom dia. Bem, saúdo ao nosso professor de hoje, professor José Aldemir, e saúdo a todos os presentes. Estou assim com a voz um pouco ruim por conta desses jogos aí, gritei muito, fortes emoções, mas
quando eu estava assistindo os jogos e vendo toda aquela emoção, toda aquela paixão ali envolvida, né, que faz inclusive perder a voz, e, inclusive quando vem aquele gol esperado, né, todo mundo passando mal, né? E aí eu fiquei pensando sobre essa questão, todo esse sentimento, dessa paixão, né, que dá para ver no estádio, as pessoas torcendo, e pensando também aqui na paixão com que este programa tem sido construído, né? Então, bem, os que são do programa já conhecem, né, os professores, a nossa história, mas, brevemente, o que é que eu posso falar sobre o programa? Dizer, em primeiro lugar, que é um programa que nasce realmente, não apenas do coração, mas das entranhas desta universidade, né? Um programa que tem sido pensado, concebido, já há pelo menos 3 anos. Né? E as pessoas que inicialmente conceberam a ideia deste programa, professor Otávio Rios, professora Verônica Prudente, fizeram um trabalho nos últimos anos, um trabalho incansável de ir agregando, somando e de ir apaixonando outras pessoas. Isso foi o fundamental. Então, há pouco mais de 2 anos, foi levada uma proposta, em 2014, para o Conselho Acadêmico da ESAT. E, naquele momento, se julgou que a ideia ainda estava pouco desenvolvida, que não teria condições, naquele momento, de ser aprovada. É claro que ninguém gosta de uma negativa, mas, olhando retrospectivamente, nós percebemos que, realmente, o negócio ainda estava muito embrionário, né? Então, depois desse não inicial, né, nós tivemos todo um tempo e um trabalho que foi desenvolvido em 2014, sobretudo em 2015, que foi justamente de agregar pessoas, que foi de identificar pessoas e de convidar pessoas que pudessem ter o perfil para integrar o programa, né? E, muito mais que isso, de uma ideia inicial que se tinha, e de um projeto, de um texto, de várias páginas escrito, aquilo foi completamente transformado, transfigurado em uma outra coisa. Não mais um projeto concebido por 2, 3 pessoas, mas um projeto que foi adquirindo a nossa feição, a nossa identidade, a nossa fina estampa do nosso programa, né? E foi adquirindo a partir de várias reuniões que aconteceram na ESAT, reuniões que aconteceram nas nossas casas. E, para isso acontecer, nós tivemos algumas pessoas que muito carinhosamente nos auxiliaram, que nos guiaram, nos fizeram ver muitas coisas que nós, né, estávamos errando. E vamos continuar a errar muito, mas algumas coisas nós conseguimos avançar. Uma dessas pessoas é o professor Alfredo Wagner, que viu a disposição do grupo, que vestiu a nossa camisa e é professor do quadro permanente do curso e trouxe para o programa o projeto Nova Cartografia Social, que é um projeto bastante consolidado e internacional. Então, o professor Alfredo, professora Kátia Ankler, que é professora da Universidade Federal de Roraima, professora que, por ter relações de amizade com o professor Otávio, com a professora Verônica, se somou ao nosso projeto como uma consultora informal, como mãe, como amiga, em alguns momentos dando palmada mesmo na gente para dizer, olha, vocês têm que ir para o outro lado. Nós vimos nesse momento que nós estávamos fazendo muitas coisas, e muitas coisas separados. Quando nós formos preencher os relatórios para enviar o projeto, nós vimos que o que parecia uma coisa fragmentada tinha um sentido, tinha uma consistência.
os vários grupos de pesquisa que estavam ali reunidos, que estavam trabalhando isoladamente e que agora começavam a se ver como um todo, como um grupo e adquirir um sentido comum. Quando nós lemos os documentos da CAPES, nós vemos que a base para os programas de pós-graduação são os grupos de pesquisa da instituição, ou seja, todo esse saber que está sendo acumulado, consolidado e que vão construir um programa de pós-graduação. E nós fizemos isso. Nós tanto discutimos, brigamos, não vou dizer choramos, mas conseguimos, a duras penas, ir construindo um programa que tivesse realmente a nossa cara, a nossa identidade. Nós estamos numa universidade que completa 15 anos e uma das queixas muito frequentes é a ideia dos projetos e programas que são criados de fora para dentro e que chegam como pacotes prontos e execute-se. E, de repente, nós estávamos fazendo o caminho inverso. Um caminho inverso muito bonito, de muito trabalho. Um trabalho do corpo docente de Manaus, corpo docente de Tefé. A esse trabalho também se somou o Instituto Mamirauá, que vai ser um importante suporte para o ensino e para a pesquisa no nosso programa. Então, tudo isso, gente, nós vivemos, e vivemos juntos, até aqui. Vivemos enquanto corpo docente, e agora, com a primeira turma que ingressa, viveremos todos juntos essa aventura, Ou seja, eu acordei pensando, nossa, estou muito emocionada, primeiro dia de aula do programa, Quando eu olho o professor José Aldemir, o programa Sociedade e Cultura na Amazônia, no qual eu sou egressa no mestrado, eu nos vejo hoje um pouco no cenário que vocês estavam há 16, 17 anos, tentando lá na UFAM construir a pós-graduação, lidando com as diferenças e tentando e inventando uma coisa. E nós estamos diante de desafios similares, Então, quando eu fui para Roraima há 2 anos, alguns de nós estivemos e vimos, a professora Jimmy, o professor Otávio, a mesa sobre o Sociedade e Cultura, que aconteceu lá, na SBS, e a questão de dizer, nossa, o programa não acabou, ao contrário, tem doutorado agora e tem uma grande concorrência. Ou seja, tantos anos depois, ainda tem muita importância esse trabalho. O trabalho do professor José Aldemir, do professor Renan Freitas Pinto, da professora Marilene Correia, da professora Helenise Scherer, Valmir Albuquerque e outros professores que levaram isso adiante. Então, estamos nós aqui, grupo que hoje está nessa aventura. Primeira turma, sejam muito bem-vindos a nós, para nós construirmos juntos este programa. Então, no final das contas, se trata, sim, de paixão. Nós temos o conhecimento técnico, nós temos a capacidade de fazer, mas o que sempre vai nos mover e que tem que nos mover é essa paixão, aqueles gritos de gol, aquele sofrimento, aquela coisa toda lá da torcida, Tudo isso movido para fazer alguma coisa boa, que tenha um resultado bonito, Que nós possamos nos orgulhar do que nós estamos fazendo, E que nós possamos continuamente, sempre nos reapaixonar pelo que nós estamos fazendo, Então esse é o nosso desafio. Então eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui, Saúdo de todo o coração todos os presentes e saúdo em particular os coordenadores do curso, professor Otávio Rios, professora Verônica, que são eternos apaixonados. Então, muito obrigada. Bom dia.
Neste momento, convidamos a professora doutora Gimima Beatriz Melo da Silva, membro da coordenação do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas, representando a linha de pesquisa Tempo e Espaço e Novas Configurações Sociais, que fará as honras na apresentação do professor que irá proferir a aula inaugural. Em nome da Universidade do Estado do Amazonas, agradecemos a presença de todos e desejamos uma excelente aula. Muito obrigada e bom dia. Bom dia a todos. Eu queria manifestar aqui o meu agradecimento ao professor Otávio Rios por me ter dado este papel de apresentar o nosso professor, o nosso palestrante, e dizer que é uma honra, para todos nós, professor José Aldemir, o seu aceite, ao nosso convite, e informar também que a escolha, de um palestrante que vai ministrar uma aula inaugural, primeiro dia de aula, de um programa recém-criado, essa escolha ela foi muito cautelar, cautelosa. Nós queríamos uma pessoa que tivesse realmente uma vinculação com a proposta desse programa. E quando o seu nome foi apresentado, não houve nenhum senão. Então, foi muito bem aceito. Eu vou apresentar rapidamente aqui um breve currículo do professor José Aldemir, para quem não conhece, para tentar explicar qual o motivo dele estar aqui hoje como nosso professor da nossa aula inaugural deste programa interdisciplinar em Ciências Humanas. Bom, primeiramente, o professor José Aldemir, a formação, o doutorado dele é de 1994, em Geografia Humana, pela Universidade de São Paulo. O doutorado do professor José Aldemir em Geografia Humana, em 94, ele já era professor da Universidade Federal do Amazonas e, desde então, ele vem atuando como professor daquela instituição e a sua vinculação com a pós-graduação data da década de 90 ainda, quando, em 98, eu tive a honra de trabalhar com ele junto ao programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia. Este programa, que a professora Lúcia é egressa, e eu também, e muitos docentes desta instituição são egressos. Um programa interdisciplinar que nasce na década de 90 com este desafio. E o professor José Aldemir, hoje também acabei descobrindo, me confessa, antes de coordenar o Sociedade e Cultura na Amazônia, também atuou na coordenação de um outro programa que foi o de Sustentabilidade e Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, o PPG Casa. Então, essa atuação docente, para nós, foi a principal vinculação que o trouxe aqui a esta mesa como professor da nossa primeira aula, a aula inaugural. Mas, no campo da ciência e tecnologia, o professor José Aldemir atuou como presidente, diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, teve sua passagem também como secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas e foi reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Então, só isso já era bastante para ele ser chamado para qualquer evento dentro desta instituição. E ele me confessou hoje, já fui chamado para muitas coisas aqui na UEA, menos para uma atividade como essa, proferir uma aula inaugural. E isso nos dá muita satisfação, a sua presença aqui, professor. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença. Quero agradecer a presença de todos os alunos, os docentes do nosso quadro, Interfé também, o pessoal lá que teve uma manhã muito agitada, com essa questão da conexão pelo IPTV, mas que bom que nós conseguimos essa realização dessa transmissão simultânea, senão seria uma coisa meio fragmentada, e é justamente o que nós não queremos, nós queremos unir e não fragmentar. Então, passo a palavra ao nosso palestrante, professor doutor José Aldemir de Oliveira,
para a nossa aula inaugural, né, que tem como título o significado, né, da pós-graduação em Ciências Humanas na Amazônia. Professor José Ademir. Alô? Bem, primeiro os agradecimentos. Agradeço, gostaria que os funcionários transmitissem ao professor Kleinaldo os meus agradecimentos pela homenagem. Agradeço ao professor Valteir Martins, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, a professora Samara Menezes, pró-reitora de Interiorização, ao professor Otávio Rios, coordenador do programa, a professora Verônica Prudente, também coordenadora, né? Agradeço a professora Jimima Beatriz, que foi portadora do convite, né? Destaco a presença de vários ex-alunos aqui, que são do quadro do programa, a professora Edilza, que foi minha aluna na graduação, a professora Lúcia Puga, o professor Alisson, que eu vi aqui, eu acho que já saiu, outros que também foram nossos alunos, ou no Sociedade e Cultura, ou no Ciências Ambientais, a professora Francisca de Lourdes, que divide comigo a alegria de um projeto, daqueles projetos que fazemos por amor ao conhecimento, que é tentar juntar literatura e geografia, né? Caríssimos alunos da capital e do interior, sejam muito bem-vindos a esse programa. Próximo. Bem, eu vou dividir minha conversa aqui em 3 níveis. Um primeiro, discutindo a questão da interdisciplinaridade no contexto das ciências. O segundo, discutindo o que representa a formação, a pesquisa e o ensino de pós-graduação, mais especificamente na área interdisciplinar. Em seguida, discutirei os desafios de um curso de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas e farei algumas considerações finais. Quero, entretanto, fazer uma breve introdução do que é o meu sentimento perante esse curso e o meu sentimento de estar aqui. E é dessas coisas meio escrita, meio falada, ainda em elaboração, mas que eu gostaria de introduzir o que eu quero transmitir a vocês, professores, gestores e especialmente os alunos desse curso. E vou ler para ser o mais fiel possível ao que eu quero expressar. Não sei direito o que fazer, mas com certeza não quero ministrar uma aula no sentido de transmitir conhecimento. Também não quero fazer um discurso. O que farei aqui é o que tenho tentado fazer nesses mais de 20 anos de magistério ligado à pós-graduação. Falar-lhes da vida social que se desenrola na Amazônia. Falar de ciência como arte e como poesia. Como cantou Pablo Milanês, quisera mesmo era saber fazer uma canção de amor para lhes dedicar neste momento. De amor a quem vai à luta, na procura da essência das coisas e da explicação do mundo. De amor aos que querem compreender o mundo pela complexidade das relações sociais. Amor aos que querem, procuram pelo saber
por meio da poesia, como quem semeia o grão na terra. Amor aos que questionam e com isso tentam corrigir as injustiças. Amor aos que buscam no aprender a sensibilidade da arte e da cultura, o emergir do não racional como possibilidade do devir. Amor aos que constroem o tempo e compreendem o presente que contém o passado e o futuro. Amor a vocês que fazem acontecer, apesar dos obstáculos, das dificuldades, o fazer ciência na Amazônia, criando um curso interdisciplinar, quando todas as perspectivas apontam para as dificuldades. O tempo que vivemos, meus caros, é único e concomitantemente compõe-se de vários tempos que só é rigorosamente semelhante a si mesmo. Jamais tivemos tantas oportunidades de desenvolver tantas técnicas. Entretanto, como anteviu Euclides da Cunha, no início do longo século XX que se foi, temos tudo e falta-nos tudo, porque falta-nos os desdobramentos dos aconteceres. Neste início de século XXI em que vivemos, há um ritmo que aniquila o tempo e os espaços, colocando em xeque as verdades e as dúvidas da ciência como um todo e das ciências humanas em particular. Poderia, neste tempo que vocês me concedem para proferir essa primeira aula deste curso, falar da crise de paradigmas, da crise das universidades, da crise da violência, da crise do financiamento para a pesquisa e pós-graduação, ou da crise da sociedade contemporânea e da brasileira em particular, não nos esqueçamos disso, ou de tantas outras crises que desejasse, pois crise é o que não nos falta. Todavia, quero lhe falar de esperança, de utopia, porque só os medíocres não são utópicos. E por que falar de esperança? E por que ver a esperança num curso interdisciplinar que se inicia? Porque é desejável que nos agarremos no tempo que foi vivido naquilo que ele tem de positivo. Recorro aqui a Drummond no poema Memórias. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis na palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E ficará para vocês esse esforço que vocês estão fazendo, como ficou para nós, que fazíamos este esforço, como apontou a professora Lúcia Puga, em 98, quando iniciávamos o curso de Sociedade e Cultura. E um pouco antes, em 96, quando iniciávamos o programa interdisciplinar de Ciências do Ambiente, hoje Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. E naquela época, como hoje, a caminhada abate-se sobre nós, a caminhada que fazemos, abate-se sobre nós a sensação de não termos certeza mesmo das coisas mais simples. Isso não significa muito. Muitas vezes abate-se sobre nós não sabermos para onde ir, mas perder-se na cidade, na floresta, nos rios, na ciência, é coisa que se deve aprender a fazer. E como já recomendava Walter Benjamin,
é preciso duvidar das certezas. Eu diria a vocês, é preciso duvidar das certezas da ciência. E isso é um passo importante para quem quer ser um grande pesquisador, quem quer ser um intelectual. Pois como nos afiança Kafka, há um lugar de destino, mas não há um caminho que nos leve até ele. Muitas vezes, o que chamamos de caminho é apenas a indecisão. Ou ainda, recorrendo a Clarice Lispector, é preciso querer a harmonia secreta da desarmonia. E não o que está feito, mas o que tortuosamente ainda se faz. Vocês terão, principalmente dirigindo-me aos alunos, vocês terão as ferramentas que lhes possibilitará a análise da vida que se desenrola na Amazônia. São vocês pesquisando as gentes, as coisas, a natureza da Amazônia, que se confunde com a vida de cada um de vocês. Somos nós desvendando a nós mesmos. Isso não nos garante que faremos uma ciência melhor ou pior do que os outros, mas nos garante que nós poderemos, se nos apropriarmos das ferramentas metodológicas e teóricas, desvendar não apenas o que é, mas principalmente o que poderia ter sido. Disso pode-se concluir que vocês poderão, se assim desejarem, compreender as paisagens de onde brota relações sociais que não se tornaram vencedoras e nem, muitas vezes, se tornarão vencedoras, mas que revelarão o virtual que se transforma em real, mas que se coloca num determinado momento histórico como possibilidade de outras temporalidades e espacialidades, que não coincidem com o inventário dos objetos no espaço, nem sobre o discurso de representação que fazemos e que queremos da Amazônia. Fiz esta breve introdução para finalmente chegar naquilo que preparei para falar para vocês. A próxima. Compreender a interdisciplinaridade necessita que demos os primeiros passos e pressupõe que eu diga qual é o meu entendimento de interdisciplinaridade, embora isso não seja novidade para a maioria de vocês, mas possivelmente será novidade para esses 23 alunos que iniciam hoje a sua caminhada. Inicialmente, é preciso demarcar alguns aspectos, e eu vou me utilizar aqui, fundamentalmente, de um escrito do Gaudêncio Frigoto, de 2008, chamado A Interdisciplinaridade como Necessidade, como Problema nas Ciências Sociais, em que ele aponta a necessidade da interdisciplinaridade, ao mesmo tempo que ela também se coloca como um problema. Necessidade como algo historicamente a se impor como um imperativo, e problema como algo que se impõe como desafio a ser enfrentado. A questão da interdisciplinaridade, a meu juízo, não é uma questão de método, nem de técnica didática, mas se nos coloca na contemporaneidade como necessidade e como problema, quer no plano histórico-cultural, quer no plano epistemológico. Trata de concebermos o conhecimento a partir de outras dimensões
e significados. Isso não tira nem a especificidade do conhecimento, tampouco a cientificidade. Porque, ao estarmos numa pós-graduação, queremos desvendar problemas, portanto, gerar conhecimentos. E gerar conhecimentos pressupõe, para nós que estamos na academia, fazer ciência. Ou seja, a interdisciplinaridade nem nos impossibilita de desvendarmos as questões específicas que vocês vão se colocar, que se colocam diante de nós que estudamos a Amazônia, nem tampouco significa que deixamos de fazer ciência. E o que ela nos aponta? Ela nos aponta e nos revela processos complexos, né, ligados à complexidade da Amazônia. Portanto, qual é o pressuposto inicial que se nos coloca tudo isso, a meu juízo? Primeiro, é preciso conhecer. Segundo, analisar. Conhecer para analisar. Novos problemas com níveis de complexidade crescente que emergem no mundo contemporâneo, em especial para uma região como a nossa. Às vezes, o grande problema que se nos coloca é que a solução desses problemas decorrem de conhecimentos estabelecidos a partir de parâmetros científicos e tecnológicos que foram baseados numa matriz de pensamento que é marcadamente disciplinar. Então, esse é o desafio que se nos coloca. Quer dizer, gerarmos um conhecimento a partir de novos paradigmas, partindo, muitas vezes, de um referencial que é interdisciplinar. Pois não. Próximo. Esse conhecimento disciplinar é uma herança da modernidade de que fala Marshall Berman, estruturada a partir da ciência moderna, né? Esse conhecimento científico que se colocou de modo privilegiado como para o conhecimento da realidade, né? Todos nós, das ciências humanas, né, e de outras áreas de conhecimento, aprendemos muito cedo, né, a compreender a ciência moderna a partir do positivismo, que privilegiava o conhecimento a partir de uma matriz cartesiana. E, como tal, a explicação da realidade era dada por duas vertentes. Primeiro, a natureza e o sentimento das transformações do mundo só poderiam ser operados pela ciência. E a validade do conhecimento científico era o que iria legitimar a compreensão da realidade. Portanto, só era considerado como conhecimento o que fosse estabelecido a partir do conhecimento científico. E esse conhecimento científico era e é marcadamente disciplinar. O próximo. E por que é importante compreendermos isso? Sem dúvida nenhuma, o pensamento disciplinar conferiu avanços significativos às ciências, a tecnologias. Quando nós o desdobramos no modo interdisciplinar, nós não estamos necessariamente negando-o, mas nós estamos abrindo a geração de novos níveis de explicação da complexidade contemporânea. Eu sou geógrafo e estudo as cidades. É impossível compreender a cidade a partir exclusivamente da geografia. Para compreender a cidade, Henri Lefebvre
aponta, inclusive, sem falar em interdisciplinaridade, aponta que era necessário nós pensarmos não nas ciências que ele chama parcelares. O arquiteto compreende a forma, o sociólogo as relações sociais, os geógrafos as relações espaciais. Essas ciências parcelares, no máximo, elas dariam condições de compreendermos partes da cidade, compreendermos a cidade fragmentada, mas não nos possibilitaria compreendermos a cidade como totalidade. Esse exemplo que eu lhes apresento da cidade poderia ser pensado para os vários temas que, com certeza, vocês se debruçarão no campo, no curso. Segundo aspecto, a complexidade dos problemas do nosso agora impõe diálogos, não só entre as disciplinas da mesma área de conhecimento, mas de áreas diferentes do conhecimento. Neste sentido, não se trata só de pensarmos uma interdisciplinaridade das ciências humanas, entendido ciências humanas como grande área de conhecimento, mas compreendermos a interdisciplinaridade em várias dimensões. E veja o que vocês avançaram quando vocês apontam, por exemplo, a parceria com o Instituto Mamirauá, que com certeza uma parte dos seus estudos estão muito focados, por exemplo, na compreensão da natureza. Isto leva à articulação entre saberes disciplinares e saberes não disciplinares, que podem revelar a complexidade dos fenômenos. Aqui recorro a Milton Santos, né? Fenômenos ligados à natureza e os objetos ligados à sociedade. Ou seja, como tratarmos da sociedade e da natureza, especialmente porque, obviamente, fazemos ciência em algum lugar. E o lugar onde o curso está inserido é a Amazônia. Finalmente, isso nos possibilita novas formas de produção do conhecimento, que enriquece e amplia o campo da ciência moderna, impondo racionalidade que ultrapassa o pensamento disciplinar e compartimentado. Quer dizer, o que se propõe é uma forma de conhecimento holístico, que seja capaz de compreender as várias dimensões que a sociedade nos coloca. Neste sentido, eu quero muito rapidamente estabelecer algumas diferenças. Por exemplo, e aí tem a ver com o que eu vou falar mais na frente, como se estruturava a nossa área na CAPES, né? Entre multidisciplinaridade, em que existe uma temática comum, mas não existe uma relação nem cooperação entre as disciplinas. Cada área preserva rigorosamente a sua metodologia e a independência. Sabe onde é que eu vejo isso assim? Cristalino nos EIA-RIMA. Que você junta lá profissionais de diferentes áreas, todo um faz lá a sua caixinha, junta, mas não consegue articular. Via de regra, quase sempre, por isso que esses EIA-RIMA, via de regra, uma boa parte dele serve para um EIA-RIMA da Lua, de Marte, e aí serve para qualquer lugar. Claro que um percentual é específico daquele lugar. O próximo, a ideia do pluridisciplinar, que existe uma temática comum, mas agora existe já uma relação e cooperação entre disciplinas. A cooperação sem coordenação. A troca, ainda que não seja organizada. Muitas vezes estuda-se o mesmo objeto em várias disciplinas ao mesmo tempo. Próximo. E, finalmente, chegamos à interdisciplinaridade.
A interdisciplinaridade estabelece uma cooperação e diálogo entre as disciplinas. Existe uma coordenação. Quer dizer, olhando muito rapidamente a estrutura do curso de vocês, claramente, se você compreende a interdisciplinaridade, você tem uma área de concentração com linhas de pesquisa que se articula a essa área, com troca e interação de diversos conhecimentos, com metodologia comum, com integração de resultados, embora permaneça os interesses de cada disciplina. Eu sempre digo aos meus alunos dos cursos interdisciplinares, eu não deixei de ser geógrafo porque participei dos cursos interdisciplinares. Nem eles precisam deixar de ser historiadores, literatos, sociólogos, etc., etc. Entretanto, o tratamento do seu objeto de pesquisa, ele tem que buscar formas diferenciadas do conhecimento específico da sua área. Não é por outra coisa que há muito tempo, desde que nós criamos o curso de Geografia, eu não oriento mais geógrafo no mestrado de Sociedade e Cultura. Hoje já não pertenço mais ao curso ao PPG Casa. Por quê? Porque, via de regra, muitas vezes, o que você pensa ser um trabalho interdisciplinar, ele não passa de ser de um trabalho disciplinar com poucos diálogos em outras áreas do conhecimento. O próximo. E aí nós chegamos a uma que eu chamei de transdisciplinar, mas outras pessoas chamam de uma ciência holística, que seria a etapa superior dessa interdisciplinaridade, em que se situa as relações como totalidade, com uma interação global das várias ciências, apresentando-se como um conhecimento inovador, embora não separe as disciplinas. O que eu quero enfatizar é que a gente não precisa deixar de ser o que é. Nós podemos ser o que somos, ou seja, cada um de nós é marcadamente formado interdisciplinarmente. Nós somos geógrafos, é isso, aquilo, tá. As próprias instituições, que aí é muito importante que vocês trabalhem aqui na instituição de vocês. Eu lembro no tempo que eu estive aqui, e hoje com menos ênfase, mas no tempo que eu estava aqui com mais ênfase, que aqui é o primeiro curso que vocês criam, mas lá na UFAM tem 2 já antigos. Quando chega na hora, por exemplo, de fazer um concurso, nós não valorizamos os cursos interdisciplinares. A gente chega... Não, tem que ser... Eu vou falar da minha área, tem que ser formado em geografia, mestrado em geografia, doutorado em geografia. Então, para que a gente oferece os cursos interdisciplinares? Para nós é muito interessante, e para o nosso aluno, porque não percamos a universidade, especialmente a pós-graduação, não tem como objeto se preocupar de formar pessoas para o mercado. Nós temos que nos preocupar com formar pessoas que sejam portadoras de inovação do conhecimento, ok? Mas só do conhecimento não dá. É necessário que essas pessoas se insiram no mercado de trabalho. Então, uma primeira questão que vocês têm que lutar na instituição é que os alunos egressos do programa tenham direito de concorrer a qualquer área de conhecimento, especialmente nas ciências humanas, porque senão nós não valorizamos o nosso próprio curso. Tem um caso emblemático de um colega que está terminando o doutorado em Sociedade e Cultura, já fez um mestrado interdisciplinar, fez um doutorado interdisciplinar, e agora me diz, professor, estou me inscrevendo no curso de mestrado em Geografia. Mas, poxa, por que tu está se inscrevendo num curso de mestrado em Geografia? Eu vi o último edital de vocês. Tem que ter, no mínimo,
uma formação de pós-graduação em Geografia. E olha, foi uma luta terrível, porque não queriam nem uma. Você tinha que ser formado em Geografia, graduado em Geografia, mestrado em Geografia, doutorado em Geografia. Com muito custo, nós inserimos uma pós em Geografia, para possibilitar que tenha doutorado ou mestrado interdisciplinar. Então, não briguem por isso, que parece que isso não é importante, mas é muito importante. Próximo. Portanto, a interdisciplinaridade aparece como processo. Do ponto de vista cultural e epistemológico, é historicamente produzido a partir da ciência moderna, por mais contraditório que isso pareça. Portanto, a interdisciplinaridade não é algo novo. Ele já é algo da modernidade. A interdisciplinaridade também é um movimento que aponta para a ruptura, como é movimento, né? Ou seja, a superação dessa fragmentação do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, insisto nisso, também a continuidade, porque nós não deixamos de ser o que somos. O nosso aluno não deixará de ser o que ele é. Ele ele terá uma visão de mundo diferenciada. Próximo. A interdisciplinaridade, próximo. A interdisciplinaridade, né, traduz a tentativa de conhecer as interações entre os fenômenos da natureza, já falei isso, e os objetos da sociedade, numa perspectiva da totalidade, o que pressupõe processos de interação entre as várias áreas de conhecimento. É necessário entender a interdisciplinaridade na dimensão política e ética. Ou seja, primeiro, na ação, e segundo, na produção ética do conhecimento. E leva, sem dúvida, à integração entre diferentes áreas, que são indissociáveis, que dão sentido à produção do conhecimento científico. A próxima. O segundo item que quero falar para vocês é da formação, pesquisa e o ensino na pós-graduação. Muito rapidamente, vou gastar exatamente 2 transparências com esse item, para situar um pouco, especialmente, os alunos e os professores que não tenham se debruçado com isso no processo. Os primeiros cursos de pós-graduação surgem no final da década de 1970. Aqui na Amazônia, nós temos um dos primeiros cursos interdisciplinares do Brasil, que é o NAIA, Programa de Desenvolvimento da Amazônia, que era um curso patrocinado pela Organização dos Estados Americanos, na perspectiva de formar pessoas para os países panamazônicos e etc. Nesse período, você não tinha uma área específica onde os cursos, para onde os cursos fossem encaminhados, como vocês fizeram. Vocês tinham clareza, fizeram o curso e submeteram a PCN à área de interdisciplinar. Mas, antigamente, não era assim. Até na época que nós submetemos, quando participamos do PPG Casa, ainda não tínhamos essa área. Essa área multidisciplinar, daí eu ter discutido um pouquinho antes, foi criada em 99. E em 2008, quer dizer, quase 10 anos depois, que era uma discussão infindável, o que é multidisciplinar, o que é disciplinar, né? É que se criou, que se mudou de nome para a área interdisciplinar, passando a compor a grande área multidisciplinar, né? Porque há aqueles, do ponto de vista do conhecimento, que não abrem mão, e eles entendem ser interdisciplinar. Se vocês olham hoje, assim, área interdisciplinar, e você tem uma grande área multidisciplinar.
Entre 96 a 2004, né, a evolução do número de cursos de mestrado e doutorados avaliado pela área multidisciplinar se deu num ritmo intenso. 25. Em 96, nós tínhamos 25 mestrados e 7 doutorados. E, em 2004, nós tínhamos 130 mestrados e 32 doutorados. Vejam o crescimento significativo. A próxima. No começo, nós não tínhamos câmaras temáticas. O Sociedade e Cultura, por exemplo, foi credenciado, porque naquela época ainda se começavam cursos sem credenciá-lo na CAPES. Inclusive tinha uma discussão, eu lembro que tinha uma discussão lá no Sociedade e Cultura, porque imagina, no ICHL, um núcleo de efervescência política ainda nos anos 90. Tinha pessoa que dizia assim, não, nós não temos que nos submeter a CAPES e etc. Eu lembro que a última diligência que veio, eu fui para a reunião com todo mundo com um monte de pasta debaixo do braço. E eu já sabia o discurso. Que era, a gente tem que peitar esses caras e tal, e tal, e tal. Eu, tá bom. Eu disse, tá bom. Alguém assume, porque eu estou fora. Eu não quero participar de um curso que não é credenciado. Como eu sabia que... porque tem muita gente para discutir, para dar sugestões, mas poucas para botar a mão na massa. Como eu sabia não, então vamos fazer como deve ser feito. Acho que 3, 4 meses depois, o curso estava credenciado, e todo mundo soltando, no dia que foi credenciado, quase que tinha foguetes no hall do CHL. Mas nós não tínhamos câmaras temáticas. Qual era o problema? Uma hora era avaliado por um oceanógrafo. Eu lembro bem disso. E aí ele dava um monte de... Olha, vocês têm que ter disciplina. Aí nós íamos para lá. Caía na mão do antropólogo. Não tem nada disso. Voltava tudo de novo. Agora, vocês têm... Quer dizer, logo em seguida, 99, passou a ter as câmaras temáticas. Primeiro, meio ambiente e agrária. Segundo, sociais e humanidades. Terceiro, engenharia e tecnologia. 4, ciências biológicas. 2004, eu acho, ciências ambientais hoje tem uma área específica. Não é mais interdisciplinar. E aí tem desenvolvimento, políticas públicas, social e humanidades, engenharia tecnológica, saúde e biológica. Observem o número de cursos que nós temos até 2012. 2013, 14, 15, 16 é o quadriênio de avaliação. Eu não tenho esses dados ainda. Mas nós tínhamos, em 99, 46 cursos na área interdisciplinar, e temos 297 em 2012. Com certeza, já devemos ter chegado aos 300 e pouco atualmente. Houve uma diminuição entre 2011 e 2012, que é quando sai essa área, quando se consolida a saída da área de ciências ambientais. O próximo. Quais os desafios, a meu juízo, que vocês, em curso de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas, têm? Primeiro, parece que o privilégio epistemológico que a ciência moderna se arroga pressupõe que a ciência é feita no mundo, mas não é feita de mundo. Ou seja, parece que quando nós discutimos ciências, nós discutimos ciência pela ciência, nos esquecendo que a ciência não é neutra, que a ciência é socialmente produzida, que o conhecimento científico é um processo e que, portanto, a ciência é produzida por pessoas, para pessoas, em determinados lugares e em determinados tempos. O próximo. Nesse sentido, pode ir tocando aí que alguma coisa eu fiz errado. Tá. Até pode ir mais uma, mas aí. Não, volta um pouquinho. Aí. Nesse sentido, é necessário pensarmos
o conhecimento, que como processo se estabelece como ciência, que leva em consideração a tradição, o que já se produziu e etc. Estabelece novidades, estabelece-se relações dialeticamente estabelecidas entre o que já está e a novidade que se estabelece, e a ciência socialmente se produz, gerando conhecimento, que vai gerar novos conhecimentos, novas formas de interpretação, e assim sucessivamente, no espiral. E neste processo é a importância, o próximo, de se pensar o conhecimento na Amazônia, não apenas só o conhecimento científico que deve ser interdisciplinar, mas pensarmos as várias formas de conhecimentos. Pois se de um lado não há ignorância, tampouco há um saber geral. E neste sentido eu me aproprio de uma perspectiva do Boaventura de Souza Santos, nesse livro, A Gramática do Tempo, em que ele aponta a ecologia dos saberes. O que é que eu estou apontando aqui? Para além do conhecimento que nós geramos na universidade, é necessário, especialmente num curso de ciências interdisciplinar em ciências humanas, que levemos em conta o conhecimento milenar das populações que moram na Amazônia. O próximo. Neste sentido, há dois caminhos. Um caminho da pluralidade das práticas científicas, que é o que vocês propõem, mas é mais que isso. A pluralidade dos saberes, que levem em conta não apenas o conhecimento científico, mas as várias formas de conhecimento da sociedade. Próximo. E por que isso é importante? É importante para se estabelecer novos conceitos explicativos da realidade. É importante para não separarmos os valores cognitivos dos valores éticos e políticos que norteiam as nossas ações. É importante pela integração entre os saberes diferentes, indissociáveis, que dão sentido à vida. E, finalmente, é importante para resgatarmos a cultura como parte do processo, havendo a necessidade de conhecer-se outras explicações da realidade. A ciência não explica tudo. A ciência é parte da explicação da realidade. Próximo. Neste sentido, é fundamental termos como base o pressuposto da ciência universal, portanto, eivada das subjetividades. Mas é necessário termos clareza que, como eu falei antes, a ciência é produzida num determinado tempo e num determinado lugar. Mais do que produzir ciência em qualquer lugar, vocês estão produzindo ciência num lugar específico, a Amazônia, mais especificamente o Amazonas. Sem perder de vista a universalidade da ciência, é necessário fazer ciência para a concretude das pessoas. Isso não significa nós abrirmos mão dos paradigmas da ciência que são universal, mas significa compromisso ético de fazer ciência que melhore a vida das pessoas. Próximo. Por que isso é importante? Porque, para além das espacialidades da vida na Amazônia, há homens e mulheres para os quais a história, a geografia, a antropologia, as várias ciências das Amazônias, nas Amazônias, devem ser feitas e não esperadas. É necessário que nós demos conta do cotidiano, das coisas simples, do dia a dia, do que está por aí, que muitas vezes passa despercebido pela banalidade do estar sempre aí.
Próximo. Por que que isso é importante? Porque numa região como a nossa, há outro jeito de fazer, há outro modo de criar. Há outros tempos e espaços mediado por uma outra lógica, por outra razão e por outros sentimentos. É necessário que nós estejamos abertos a compreender esses processos que brota das entranhas da Amazônia profunda, da sua gente. É essa a grande contribuição que nós temos que dar. Próximo. Por que que isso é necessário? É preciso atravessar o rio, pois do outro lado do rio há sempre a esperança. Esses 23 alunos que hoje iniciam a sua caminhada, vocês, professores, têm muita responsabilidade com eles, deles não perderem os sonhos, as utopias, e, sobretudo, não perderem as suas raízes. Não significa que eles terão que continuar do jeito que estão, mas significa que eles têm que mudar para ser o que são. Porque às vezes o rio seca ou enche muito, mas a vida renasce depois. Ele volta à normalidade e renasce depois. Este simbolismo da igreja alagada é muito importante, porque numa região como a Amazônia, não são os santos que nos protegem. Muitas vezes somos nós que protegemos eles. Por quê? Próximo. Porque mais do que o fatalismo de uma vida influenciada pela natureza, daí a importância de vocês, eu gostei do título, vocês não caíram num lugar comum de programa interdisciplinar de ciências para a Amazônia. A gente dá um jeito de incluir no nosso programa a Amazônia. Não precisa. Nós fazemos ciência universal, o que não significa dizer que ela não esteja entranhada nas coisas da Amazônia. Não é poesia que fala da Amazônia só porque inclui lá o pirarucu, o tucumã. Não. Ela pode ser uma literatura, um escrito sobre a Amazônia, sem cair nesse lugar comum dos estereótipos, que mais nos prejudica na compreensão da nossa realidade do que nos ajuda a compreender. Por que que isso ocorre, a meu juízo? Porque mais do que pelo fatalismo de uma vida influenciada pela natureza, o importante é a cultura amazônica, que se estrutura como lógica e como razão, mas também como sentimento e como resistência. Será que a gente acredita nisso? Será que é possível fazer isso? Eu continuo sonhando, porque o menor fio de esperança dói menos do que a resignação. Muito obrigado. Quero agradecer, professor José Aldemir, em nome de todos os componentes deste programa de Sociedade Interdisciplinar em Ciências Humanas da UEA, já viajei até 98 agora, e agradecer realmente, né, de coração, essa aula. Nós deixamos o senhor livre, né, justamente para trazer a sua contribuição, contando com a sua experiência, né, nessa implantação de um programa interdisciplinar
e acho que foi melhor do que o que nós esperávamos, né? Espero que os nossos alunos tenham realmente tirado um grande proveito, porque para nós foi muito prazeroso, né, essa sua explanação. Eu quero agradecer a presença de todos, a equipe, né, da transmissão para a TEFE, e eu tenho aqui só um exemplar, né, do meu livro, que foi lançado no ano passado, né, para lhe ofertar em agradecimento. E passar para o cerimonial, né, para, acho que a finalização. Sim, temos ainda a atividade, porque essa primeira, esse é o primeiro dia, né, primeiro dia de aula, nossa aula inaugural, e nós temos uma programação, né, com essa recepção dos nossos alunos. Amanhã, na ESAT, temos um encontro, né, com a coordenação do curso e os alunos, às 9 horas, tá? Na nossa sala de aula, no 4º andar, né, próximo no mesmo corredor onde funciona a secretaria do programa, ok? Obrigado pela presença de todos, né, eu acredito que o professor Otávio pode dar uma palavrinha aqui para fazer o encerramento desta manhã. Bem, eu vou repetir o que eu disse aqui ao professor José Aldemir. Eu espero que tenha sido gravado, né? Não apenas transmitido, eu sei que foi transmitido, mas tenha sido gravado em vídeo e que tenha sido gravado também nas nossas mentes, nos nossos corações. Muitas vezes eu fiquei aí arrepiado com as palavras do professor José Aldemir. E já não é mais sonho, continuará a ser sonho, mas agora é concreto, né? Nós efetivamente temos um programa, vocês são os nossos alunos, vamos aprender com vocês também, né? É sempre uma troca, vida longa, né? Já disse isso. Para mim, particularmente, é um momento muito especial, né? Lúcia está aqui, né, dizendo algo para tirar uma foto, e eu queria agradecer a cada um de vocês, e sei que alguns professores não puderam estar presentes. Isso não quer dizer que eles não estão conosco, aliás, ao contrário, né? Somos um grupo unido, um grupo que discute no WhatsApp, no e-mail, em todas as formas, um grupo que vai para o estádio, não é, Neiva? Que se encontra nas escadarias do estádio e que vai dormir tarde, mas está aqui de manhã cedo, né, para também ser PPGIC. Então, amanhã, na ESAT, nossa sede, né, às 9 horas, nós teremos um encontro com a coordenação sobre regimento, procedimentos, como é que funciona. Também receberão o calendário acadêmico, todas as datas já estão colocadas, né, inclusive até março do ano que vem. Então, não há desculpas, os prazos já estão lá. E agradecer a Neiva, que aqui está, né, a Gimima, a Lúcia pelo belo discurso. Lúcia deve ter passado a madrugada fazendo, não é, Lúcia? Edilza, Jocilene, né, uma fiel escudeira, está sempre aí trazendo a sua experiência interdisciplinar, né, de doutorado para dentro do nosso programa. Agradecer de novo Cristiane Barroncas, que um dia também estará neste programa, né, e que tenha isso em mente, a certeza. Nosso programa está aberto para aqueles que queiram contribuir, que queiram somar, que queiram crescer. Obrigado. E amanhã tem uma aula pública às 16 horas, patrocinada, né? Não patrocinada financeiramente, mas politicamente pelo Sindio-EA, que é contra o projeto Escola Sem Partido. Então, integramos a nossa quinta-feira pela manhã na ESAT, às 16 horas na Praça da Polícia, a nossa aula pública contra o projeto Escola Sem Partido. Porque, como disse o professor José Aldemir, não há neutralidade, né? Nós estamos aqui situados e também precisamos nos posicionar. Obrigado, bom resto de dia a todos. Queria chamar vocês para tirar uma foto aqui, né? Lúcia e Cristiane estão lembrando.